Ouvintes da Rádio Mensagem FM, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Dia destes, li uma história de uma pessoa que me fez sentir vergonha de reclamar algumas vezes de pequenos e triviais problemas da minha vida. É a história de um rapaz que tem hoje 36 anos e o nome dele é Nick Vossecheck. Nick nasceu na Austrália em 1982 sem os membros superiores e inferiores, devido a uma doença rara conhecida por tetramélia. Você imaginou o que é isso? Nascer sem braços e sem pernas? Pois é, lendo sua história, fiquei sabendo que durante muitos anos ele procurava incessantemente obter uma simples resposta. Por que eu, Deus? Ao tentar se matar com apenas 8 anos de idade, Nick percebeu que com sua fé conseguiria superar todos os problemas que enfrentasse em sua vida. Com 17 anos de idade, fundou uma instituição, Vidas Sem Membros, em português. Esta instituição é uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de ajudar as pessoas com deficiência física a enfrentar as suas limitações. O Nick, que aos 8 anos já tentara se suicidar, atualmente viaja o mundo todo dando palestra motivacional sobre como é importante manter a esperança e ter um sentido maior para a vida. De acordo com Nick, todos nascem com um propósito e temos que saber reconhecer nossa tarefa em vida para sermos pessoas plenamente felizes. Eu tenho a chance de escolher, você tem a chance de escolher. Nós podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às decepções e insistem em enfatizar as falhas e deficiências. Podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas, tristes. Ou ao contrário, quando tivermos de encarar períodos difíceis e lidar com pessoas daninhas, podemos optar por aprender com a experiência e seguir em frente, assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade. Meu amigo, este cidadão que eu lhes falei, com todas as suas limitações e deficiências, aprendeu com a vida e com certeza com muita dificuldade qual era a chave do crescimento. E nós, que somos pessoas sadias, procuramos aprender para crescer? Este é o tema de nosso programa de hoje. Meu amigo, cada um de nós tem a sua própria história particular e diferente. Mas como você está vivendo hoje? Como vítima? Ou está aproveitando o passado para ter um melhor presente e um melhor futuro? Todos nós temos um passado e uma história. Todos nós enfrentamos experiências desafiadoras e pode ter sido até um pouco desagradáveis, mas certamente também vivemos momentos muito felizes que nos fizeram crescer e nos deram lembranças incríveis. Algumas pessoas podem ter uma história mais intensa e turbulenta, mas via de regra, todos passaram por uma forma de sofrimento em menor ou maior grau. Mas a verdade é que, afinal, obtivemos experiências e conhecimentos que nos levaram até onde estamos agora. Embora ninguém tenha tido uma vida sem contratempos, parece que há pessoas que ficaram estacionadas no papel de vítima e que não são capazes de ver mais além disso. Não ponho em dúvida que algumas pessoas tenham vivido situações muito complexas, que tenham lembranças muito profundas e que tenham sido fortemente marcadas. Vejamos o caso do Nick. Isso não implica que devamos ficar estacionados nesse estado de tristeza, nesse estado de frustração e demais sentimentos negativos. Ao contrário, é importante transcender, aprender a ver o passado de uma perspectiva distinta e mais amigável. Devemos entender que algumas experiências passadas
podem nos ter dado a chave dos passos a tomar para chegar onde queremos. Às vezes, a única diferença entre aqueles que aproveitam o passado para ter um bom futuro e aqueles que ficam como vítimas são as perguntas que fazem a si mesmo. As perguntas e frases negativas só nos levarão a um ponto mais profundo no papel de vítima. Essas perguntas e frases negativas são similares a, por exemplo, por que isso tinha que acontecer comigo? Nem adianta tentar, sempre acabo fracassando. Não, eu mereço pior, por isso sempre tento, mas não consigo. E outras frases mais. Meu irmão, se ao invés de nos concentrarmos nessas perguntas ou frases, nós focássemos em outras mais amigáveis e úteis, conseguiríamos encontrar o caminho adequado para encontrar a vida que queremos. Você pode tentar com pensamentos e indagações mais positivas. Por exemplo, o que eu aprendi sobre mim mesmo com essa situação? Dessa forma não funcionou, mas posso tentar fazer diferente. Isso não era para mim e por isso saiu da minha vida. Como posso usar esse conhecimento para me aproximar mais do sucesso? Nós precisamos estar conscientes que aprender é, desde o começo da humanidade, uma prática utilizada pelo ser humano no sentido de melhorar e facilitar as suas práticas diárias, seja no campo profissional ou social, alcançando com isso o que chamamos de evolução, trazendo benefícios e grandes melhorias na sua qualidade de vida, de forma proporcional ao seu aprender dentro da sociedade em que vive. No entanto, hoje em dia, infelizmente, esse aprender não está sendo visto desta forma. Apesar do grande número de situações e tecnologias que podem facilitar o aprendizado em nossa sociedade, grande parte das pessoas que utilizam esse meio não o fazem visando o aumento de conhecimento, o que consequentemente os levaria a uma ascensão profissional dentro da sociedade em que vive. Exemplo disso pode ser encontrado dentro das próprias escolas, quando a ausência dos pais no acompanhamento do aprendizado de seus filhos, orientando e cobrando deles resultados concretos, deixa-os à mercê de influências alheias ao regime escolar, não dando a devida importância que se deve aos conteúdos expostos pelos professores em sala de aula. Tanto que hoje é uma prática cada vez mais comum entre os alunos levarem para a escola o telefone celular e ficarem utilizando os aplicativos desses equipamentos em plena aula, não dando o devido interesse que a aula merece, e com isso atrapalhando o bom andamento do aprendizado, inclusive dos outros alunos como do seu próprio. A participação dos pais é imprescindível, principalmente no sentido de orientar e mostrá-los quanto a escola e os conteúdos aplicados pelos profissionais da educação são importantes para que os mesmos possam se fixar dentro da sociedade em que vivem, escolhendo uma profissão digna e cumprindo com as suas obrigações. Os pais precisam orientar seus filhos para que esses benefícios tecnológicos não se tornem vilões do aprendizado. Essa é mais uma prova da importância da família no aprendizado e desenvolvimento social de seus filhos, mostrando que dentro da nossa sociedade, hoje é necessário aprender para crescer, seja como profissional, seja como um cidadão comum. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se
Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Aprender sempre é a chave do crescimento. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e não vemos nenhuma expectativa de melhora. Encontramos-nos num beco sem saída e possivelmente a visão que temos de nós mesmos é que não passamos de fracassados. Onde estão os sonhos de Deus para a nossa vida? Por que eles não têm se realizado? Será que sonhei além do que podia? Será que me deixei iludir? A resposta é não. O que acontece é que muitas vezes nos subestimamos na nossa própria capacidade e passamos a sonhar o sonho dos outros. Por que investir tanto tempo em empreendimentos alheios? Por que não buscar no nosso próprio negócio? Claro que não é fácil, mas podemos olhar para Deus e aprender com Ele. Como? Vejam o que está em Salmos 91, 13 e 14. Como a palmeira florescerão os justos, que se elevarão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, nos átrios de nosso Deus, hão de florir. Salmo 91, 13, 14. Não sei se o meu irmão já ouviu, mas sabemos que o cedro do Líbano cresce devagar, mas chega à altura de até 40 metros. Disse que nos primeiros 3 anos de vida, o cedro do Líbano, as raízes crescem até 1,5 metros de profundidade, enquanto a planta tem somente cerca de 5 centímetros. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. O cristão é como o cedro do Líbano e, portanto, tem a promessa de crescer. Ainda que o seu crescimento seja lento, conforme a experiência do cedro, ele acontecerá e se tornará visível a todos. A preocupação do Filho de Deus, principalmente nos primeiros anos da vida cristã, não deve estar no crescimento em si, mas no lançar as suas raízes. Lembre-se do fato de que nos 3 primeiros anos o cedro possui raízes de 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta apresenta apenas 5 centímetros. Entendemos, portanto, que o foco está no lançar das raízes muito mais do que nas evidências externas. Notamos muitas pessoas preocupadas porque não percebem que estão crescendo espiritualmente. Não deveríamos estar tão focados nessas evidências externas se verdadeiramente nos ocuparmos em aprofundar as nossas raízes. Fazemos isso através da leitura da palavra, da assimilação dos seus princípios e da devida aplicação na vida prática. A essência da palavra de Deus é o amor. Quanto mais nos exercitamos no amor a Deus e ao próximo, mais profundas serão as nossas raízes. E depois, no seu devido tempo, passaremos a manifestar um crescimento gradativo. E assim, habite Cristo no nosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Outra verdade interessante é que o cedro do Líbano é muito resistente e suporta vento e calor. Suas raízes profundas buscam água nos lençóis freáticos e por isso ele não depende de chuva. Assim deve ser o cristão. Para crescer à semelhança do cedro, ele não pode viver na dependência de fatores externos. Ele precisa aprender a aprofundar as suas raízes a fim de buscar alimento e provisão, mesmo em condições desfavoráveis de seca, calor e ausência de chuvas. Há quem diga que deixou de crescer espiritualmente por causa da falta de espiritualidade da sua igreja, da igreja que ele participa. Às vezes nos queixamos até da própria família, por não nos propiciar as condições favoráveis para o êxito de alguma área de nossa vida. Nas mais diversas ocasiões, se nos descuidarmos, estaremos sempre achando um bode expiatório para os nossos fracassos.
No entanto, o ensino bíblico nos mostra que, apesar da ausência de chuvas ou de fatores externos extremamente desfavoráveis, há de se encontrar as águas mais profundas, aquelas que se acham quando são buscadas. Não estão na superfície da indiferença nem da preguiça. Não estão no limiar do conformismo ou da apatia espiritual. Elas estão no lugar da fome e da sede de Deus. Elas se encontram no lugar do desejo de ser alguém para Deus e para o mundo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Existem muitas informações, nós sabemos, de que toda raiz, quando cresce muito e atinge a rocha, ela para de crescer. No caso do cedro do Líbano, a raiz continua a crescer em volta da rocha, abraçando-a. Enquanto algumas raízes veem na rocha um impedimento para a sua expansão, para o cedro é justamente o contrário. Quanto mais abraçado a rocha, mais firme ficará. Para muitos, o encontro com a rocha fará cessar o seu crescimento. São os que vivem fora da palavra de Deus. Eles vão crescendo, desenvolvendo seus projetos pessoais até esbarrarem em Cristo e em seus imutáveis princípios. Não podem prosperar à maneira de Deus porque seus métodos, suas fórmulas, suas motivações e ações são condenadas pelo próprio Deus. Não é assim com o justo, que continua crescendo até as suas raízes se firmarem na rocha, abraçando-a, estabelecendo uma relação de maior intimidade. Conclusão, meu irmão, o nosso desejo é o de assimilar as verdades paralelas expressas pela figura do cedro do Líbano. Devemos fazer isso porque foi Deus quem disse que cresceríamos como Ele. Meu irmão, não perca nenhuma oportunidade de crescer, aperfeiçoar-se com a experiência alheia, trocando ideias, enfim, de aprender sempre com tudo e com todos. Seja exigente consigo mesmo. Implemente essas ideias no seu dia a dia. Isto tem relação direta com o destino da sua vida, num futuro que de repente já chegou. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, vamos chegando ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo divulgado no site www.brasilescola.com, em artigo divulgado no site amenteemaravilhosa.com.br. Queridos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar.
sei, cada deserto que eu sobrevivi trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e aí nasci